Olá, meu nome é Albi e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. Hoje nós vamos falar sobre por que tantas pessoas estão sonhando com um apocalipse zumbi e qual a mensagem do subconsciente com relação à linguagem de associação que são os sonhos. Então, para entendermos esse assunto, nós precisamos voltar um pouquinho na história, para ver onde tudo começou, essa história de apocalipse zumbi. Em 1555, na França, um médico chamado Michel de Notre Dame, mais tarde ele ficou conhecido como Nostradamus, ele lançou um livro intitulado As Profecias. Esse médico, Nostradamus, ele entendeu que fatos que ocorreram no passado tornavam a se repetir no presente e poderiam se repetir no futuro. Então ele começou a se debruçar sobre a história. Mas ele tinha um método também para fazer isso. Através de uma bacia de água quente com algumas ervas aromáticas, onde ele inalava esse cheiro vindo dessas ervas e, em transe, escrevia tais profecias. Uma dessas profecias que ele escreveu, de maneira errônea, durante séculos, está sendo interpretada como um apocalipse zumbi. Mais especificamente, essa que vocês estão lendo aqui atrás de mim. Eu vou ler para vocês. Poucos jovens, meio mortos para começar, mortos por despeito, em um lugar exaltado, grandes males ocorrerão. Conceitos tristes irão prejudicar a cada um. Temporal, pai e mães mortos de dor infinita, mulheres de luto, um monstro asqueroso. O grande não existirá mais, o mundo inteiro acabará. Então, em razão, logo no início dessa profecia, jovens meios mortos e o mundo inteiro acabará. Aqui começou a ideia do apocalipse zumbi. Claro que nos anos 80 foi muito difundido através dos filmes, principalmente de George Romero. Hoje os filmes de Snyder sobre os zumbis. E principalmente os jovens e adolescentes têm absorvido esses conceitos do filme, os medos no filme, e acabam sonhando. Mas você vai entender, existe uma mensagem por trás desses sonhos. Mas voltando à profecia de Nostradamus, durante séculos ela foi interpretada de maneira errada, de forma literal. As pessoas olham jovens meios mortos andando, fim do mundo. É um apocalipse zumbi, o fim do mundo, os mortos vão voltar à vida. E também, claro, em cima do livro de Apocalipse da Bíblia, que fala que os mortos irão viver novamente. Então todas essas ideias, elas vão sendo absorvidas pela sociedade, dando entendimento, mas um entendimento errado. Tanto o livro de Apocalipse como as profecias de Nostradamus, interpretadas de modo literal, elas são feitas dessa forma, de maneira errada. Só para vocês terem ideia, vamos interpretar da maneira correta essa profecia de Nostradamus. O que ele estava dizendo? E essa profecia, alguns estudiosos, eles são unânimes em falar que realmente é para o nosso tempo. Alguns falam até em o ano 2021, tentando associar com a pandemia, mas não. Nosso tempo, que fala, é um período que a humanidade vive. Poucos jovens, meios mortos para começar. Aqui ele dá a dica, mortos por desgosto. O que ele quer dizer? Desgosto, decepção, melancolia. Principalmente a palavra melancolia, que lembra a tristeza, depressão. Então uma síndrome de depressão e de tristeza que ele estava falando, mas aonde? No meio dos jovens e adolescentes. Como se eles andassem como mortos na rua, sem direção, não sabendo aonde ir. Simplesmente uma ideia na cabeça e tentando seguir, mas não se perguntando por quê, apenas seguem, como mortos sem direção. Continuando, em um lugar exaltado. O que é um lugar exaltado? Um lugar que todo mundo quer estar. Um lugar que todo mundo quer fazer parte. Um lugar que todo mundo ali quer ficar presente, encontrar as outras pessoas.
Nós temos algum lugar assim hoje? Um lugar exaltado? O que é mais exaltado hoje do que as redes sociais? Aonde todos querem estar, aonde todos querem comentar, aonde todos querem postar o que estão fazendo, mostrar para o mundo que estão felizes ou conseguiram conquistar alguma coisa. Um lugar exaltado. Grandes males ocorrerão. Grandes males ocorrerão no lugar exaltado. Males, quais esses? A grande mentira que são as redes sociais. Vocês sabem, as pessoas postam sorrindo, mas na verdade estão tristes. As pessoas postam suas conquistas tentando preencher um vazio que há, mas não preenche. Tentando mostrar para os outros que obtiveram sucesso, mas dentro choram. Porque as redes sociais, na verdade, têm distanciado muito a humanidade, muito as famílias. E nós estamos pagando um alto preço em razão disso. Nossos jovens, nossos adolescentes, nossos filhos e filhas têm pago um alto preço em razão disso. Continuando, conceitos. O que são conceitos? Ideias, opiniões. Conceitos tristes irão prejudicar a cada um. Ideias, opiniões, ideologias, aonde surgem? Na internet. Irão prejudicar quem? A cada um. As pessoas leem e acreditam que são verdade. As pessoas leem o que a sociedade adota e tenta nos impor como algo correto a seguir. Então, conceitos tristes irão prejudicar a cada um. Temporal. Pais e mães mortos de dor infinita. Dor infinita por quê? Aquilo que nós falamos, o distanciamento emocional dos membros de uma família em razão das redes sociais. Preste atenção. Depois eu já continuo. Eu não estou falando mal das redes sociais em si, da internet em si. Por quê? Porque eu mesmo estou usando aqui para conversar com vocês. Mas é a maneira como ela está sendo usada por uma grande maioria de pessoas. Isso tem prejudicado. A maneira como ela está sendo adotada e imposta pela sociedade, principalmente aos jovens e adolescentes, os usando como cobaia. Continuando, mulheres de luto. Essas mulheres de luto na profecia de Nostradamus significam as famílias, que como se tivessem perdido os seus jovens, os seus adolescentes, para a internet, para as redes sociais. Pois nem se presente faz mais na hora do almoço, ou na hora da janta, ou um café, ou numa conversa, como era antes. Um monstro asqueroso. Ele quer comparar a internet como um monstro asqueroso que surgiria. O grande respeito não existirá mais. O mundo inteiro acabará. O grande respeito, o grande não existirá mais. Ele está falando aqui de respeito. Ele está falando do respeito que antigamente existiam no meio de uma família, da sociedade em geral. E hoje está se acabando. Não existirá mais. O mundo inteiro acabará. Não que o mundo iria acabar. Mas seria uma síndrome isso. Principalmente no meio dos jovens e adolescentes, que é onde ele começa a frase. Então, essa é a verdadeira interpretação da profecia de Nostradamus. E que de maneira errada, durante séculos, estão associando a um apocalipse zumbi, a um fim do mundo zumbi, um mundo pós-apocalíptico, dominado por pessoas mortas. Ele está falando de um período que a humanidade entraria, como eu disse para vocês, aonde um grande mal surgiria através da internet e redes sociais, em que os jovens e adolescentes iam ser usados como cobaias, onde a sociedade ela simplesmente adotaria algumas regras de costumes, de convivência e imporia essas regras às pessoas. E as pessoas, de certa forma, não sabendo o que fazer, totalmente perdidas, seguiriam sem ao menos perguntar o porquê, sem ao menos indagar o porquê. Então, logo que eu li essa profecia de Nostradamus, eu lembrei dessa imagem que vocês estão lendo aqui atrás,
que há um tempo já foi publicada, inclusive é muito compartilhada nas redes sociais. As pessoas como zumbis olhando no celular e caminhando na rua sem direção. E vocês podem ver, cada vez que uma empresa de celular, por exemplo, lança um celular novo, a pessoa corre para comprar, mesmo não precisando, mas porque todo mundo está fazendo isso. Muitas vezes que um costume aparece na internet, todo mundo começa a fazer igual sem ao menos perguntar por quê. Então são regras de costume que realmente está sendo adotada pela sociedade e imposta a nós. E nós, como zumbis, estamos seguindo sem se perguntar por quê. Como zumbis, mortos-vivos, sem direção, sem um rumo, deixando muitos do respeito, da convivência familiar, do amor para com o próximo para trás, indo em direção a algo que não sabemos nem o porquê. E ainda mais agora com essa ideia do Facebook se transformar num metaverso, aonde o celular vai ser deixado um pouco de lado e as pessoas vão usar acessórios como óculos, capacete, luvas, roupas, e através dos seus avatares vão usar imagens de hologramas para se conectar com outras pessoas no mundo. E dessa forma, imergindo totalmente no mundo digital. Como no capítulo 2 daquela série Black Mirror. 15 milhões de méritos é o nome do episódio, onde jovens vivem em cubículos de vidro. E ali eles têm que pedalar para conseguir as chamadas moedas ali daquele episódio, chamado méritos, onde eles trocam por pasta de dente, por roupas. E se eles quiserem sair desses cubículos digitais, eles têm que ir atrás de fama. Não é nada diferente do que aparece hoje. E ainda mais parece que o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, adotou essa ideia do segundo episódio da série Black Mirror. Até o Facebook está estudando adotar uma moeda digital, tipo uma criptomoeda, e distribuir aos seus usuários conforme eles fazem algumas tarefas. Cada vez mais a internet, as redes sociais fazendo as pessoas caírem de cabeça nela e se distanciarem cada vez mais da onde? Da realidade. Então, quando as pessoas sonham com um apocalipse zumbi, o significado desse sonho é sobre regras comportamentais adotadas e impostas a nós pela sociedade. E nós, sem nos questionarmos por que, adotamos e seguimos. Se você teve um sonho com zumbi, apocalipse zumbi, dentro de um episódio do Walking Dead, saiba que algumas dessas regras que você adotou e segue estão caindo na sua mente e não sendo digeridas totalmente. O seu subconsciente está estranhando e te mandando uma mensagem com relação a isso. Que algo não está certo. Você está fazendo algo não porque quer ou porque te faz feliz, mas simplesmente porque outras pessoas estão fazendo. Você está seguindo uma maioria sem saber o porquê e estragando a sua vida, sacrificando a sua felicidade simplesmente por um modismo da hora. Você está se tornando um zumbi da sociedade. Você está fazendo parte desse apocalipse zumbi que o profeta Nostradamus previu, que é a respeito do grande malefício que o mau uso da internet e das redes sociais está trazendo, principalmente aos jovens e adolescentes. E agora mais essa onda do metaverso do Mark Zuckerberg. Então é preocupante aonde a sociedade vai parar. Mesmo assim, caso tenha ficado alguma dúvida,
Deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo vocês. Eu queria compartilhar com vocês mais algumas coisas que estão acontecendo em razão da internet no mundo. O que alguns jovens estão fazendo com relação a adentrarem nesse mundo e perdendo o senso do real, sacrificando sua felicidade. Mas eu não vou usar a palavra aqui. Eu não vou usar. Mas o Japão, por exemplo, vive uma síndrome disso. E é triste e preocupante para as famílias de luto. Lembra as mulheres de luto da profecia? Pai e mães mortos, tristes. Tenham bons sonhos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o próximo vídeo. Tchau.